Alô, torcida amiga que acompanha os canais G8 Esportes. Hoje o Café com Bola é com o professor Anjo de Capoeira, aqui em Lucas do Rio Verde. Um prazer falar com o senhor, professor, aqui no espaço onde o senhor dá aula. Capoeira, esporte, cultura, dança, música, história, um monte de coisas. Curte o nosso canal, acompanhe a gente no YouTube e no Facebook. Vem com a gente, porque o Café com Bola dessa semana já está no ar e hoje vai ser muito especial. Toca a vinheta! Café com Bola, um programa G8 Esportes. Professor, obrigado por nos receber. A primeira pergunta: como é que o senhor entra para a capoeira e como é que o senhor vem parar aqui em Lucas do Rio Verde? Eu que agradeço a oportunidade, por estar aqui. Faz dias que a gente vem, combinando para fazer essa matéria e graças a Deus hoje deu certo. Eu iniciei a capoeira no ano de... Na verdade, o primeiro contato que eu tive com a capoeira foi no final do ano de 94, onde tinha, num centro comunitário onde eu morava, tinha dois amigos, praticando capoeira. E eu cheguei curioso, se aproximei e vi eles fazendo aqueles movimentos e me apaixonei. Falei, nossa, que arte bacana. Até então eu nunca tinha visto a capoeira, nem tinha ouvido falar. E aí cheguei próximo deles, já me mandaram sair, perguntei o que era, eles falaram que era capoeira, mas falaram para mim sair e tal, que eles queriam praticar. Na verdade, mais à frente eu fiquei sabendo que eram dois irmãos e eles eram evangélicos. Eles faziam ali naquele centro comunitário porque era um local escondido. Então os pais deles não autorizavam eles fazer. E eles tinham aprendido essa arte na época em Cuiabá, no exército. Eles tinham servido o exército e lá tinha algumas pessoas que praticavam a capoeira e eles aprenderam alguns passos de capoeira, alguns movimentos. E ali eles ficavam praticando. Então esse foi o meu primeiro contato. A partir dali eu já comecei a me movimentar, a tentar fazer alguns movimentos, fazer um AU, tentar dar umas pernadas. E mais ou menos nessa época, no início do ano de 95, passou um filme chamado Esporte Sangrento. Até hoje eu assisto esse filme e fico impressionado. Um filme muito bacana que conta muito bem a história da capoeira e a função da capoeira dentro da sociedade, que é tirar e livrar, as pessoas, primeiro que do sistema, desse sistema que oprime a gente. E também tirar algumas pessoas da marginalidade, e não deixar também com que essas pessoas tenham esse contato. Nesse filme também eu vi o instrumento, que é o símbolo da capoeira, o berimbau. E já fiquei observando como que era aquele berimbau. Ele ensinava mais ou menos como se fazia, mas eu não sabia o que era a cabaça do berimbau. Então peguei uma lata de leite ninho, furei ela, observei, peguei um barbante, arrumei tal, um arame, meti numa madeira e fiz o meu primeiro berimbau. E ali eu ficava, tentando tirar algum som do berimbau. E parece que foi amor à primeira vista. Então a partir dali nunca parei de fazer capoeira. No ano de final de 96 para 97 veio um professor, que era na verdade um professor e uma professora, marido e mulher, e aí começaram um trabalho em Nortelândia e foi quando eu comecei a fazer e a partir dali nunca parei, De lá de Nortelândia fui para Cuiabá, treinei um tempo em Cuiabá, de lá fui para Sorriso, Trivelato e depois vim para Lucas do Rio Verde no ano de 2018. Mas antes de chegar aqui em Lucas do Rio Verde eu tinha ido passar uma temporada na Europa, porque em 2017 eu participei de uma competição e uma das premiações da competição era uma turnê pela Europa ministrando cursos de capoeira. Então eu fui campeão em 2017 e em 2018 eu voltei. E aí passei por Portugal, pela Espanha, pela Suíça, pela Itália, fui na Rússia, em Moscou e fui no Extremo Oriente, em Khabarovsk, ministrando aulas de capoeira. Quando eu saí de lá, voltei. Quando eu cheguei em Trivelato, eu senti a necessidade de ir para um lugar maior, colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, porque você vai para ensinar, você acaba aprendendo também. Então eu queria uma cidade
que proporcionasse uma oportunidade maior. Então vim com o meu projeto, né, e com ideias, sem proposta. E aí tinha umas atividades na praça que o então secretário Juan Vilas Boas fazia. E aí eu cheguei até ele, me apresentei, né, como professor de capoeira. E aqui eu já estava começando um trabalho particular, já tinha alguns alunos. Então eu me coloquei à disposição, juntamente com os alunos, para a gente fazer apresentações e mostrar a capoeira naquelas atividades que ele fazia, culturais ali. Então, todas as atividades que tinha da cultura, eu participava juntamente com os alunos. E aí abriu uma oportunidade de uma licitação na prefeitura e eu participei e, graças a Deus, consegui fazer parte da cultura. E hoje a gente vem fazendo um trabalho dentro da cultura já tem 1 ano. E aqui em Lucas do Rio Verde já tem 2 anos fazendo esse trabalho. Quantos alunos o senhor tem hoje juntando Alcateia e Secretaria de Cultura? Nós temos aproximadamente 180 alunos, aproximadamente. Né? A partir dos 5 anos de idade nós temos várias turmas lá no Departamento de Cultura e aqui no espaço, né? No espaço cultural do bairro Cerrado. Muito bom. Pessoal, não vai embora, não desliga o computador porque tem mais assunto interessante no segundo bloco. A gente já volta. Professor, agora falando da capoeira. Quem passa na frente de uma roda, olha a capoeira e vê aquele pessoal jogando. Não sabe se é dança, não sabe se é luta, não sabe se é música. Acha que é um pouquinho de cada coisa. Mas aí no meio tem história, tem cultura, tem inclusão social, tem um monte de outra coisa, né? Queria saber do senhor, hoje profissional da capoeira, o que é a capoeira no final das contas? O capoeirista, ele descreve a capoeira como vida, né? A capoeira é uma vida paralela, né? É onde a gente vê muita igualdade, né? O que encanta quando você chega numa roda de capoeira é a parte sempre alegre, né? A musicalidade, né? Os movimentos, as acrobacias. Então essa é o primeiro contato, né? É isso que atrai as pessoas. Às vezes a pessoa não é nem capoeirista, mas de fora ouvindo a música ela já começa a se mexer, né? E tentar esboçar ali algum movimento. Mas a capoeira ela é uma arte que engloba várias artes, né? Ela tem o teatro, tem a música, tem o artesanato, né? Tem a arte de conversar através do gesto, dos movimentos, né? A gente diz que o jogo da capoeira é uma conversação de corpos, né? Ali você se entende sem falar nenhuma palavra. Então a capoeira ela é um ambiente, que eu digo, um dos ambientes mais democráticos que existe, onde o doutor e o analfabeto usa a mesma roupa, joga de pés descalços, entoa as mesmas músicas, respeita as mesmas regras, né? Porque a capoeira, apesar de ser um ambiente descontraído, tem algumas regras a ser cumpridas, né? Então a capoeira também ensina disciplina. Então a capoeira ela é uma arte que ensina tudo isso de uma forma descontraída, lúdica, né? E alegre. Uma coisa que o senhor disse e que me chamou muito a atenção, e que é interessante até para o pessoal de casa saber, é que a própria capoeira, o senhor falou, ela trabalha pela inclusão social e contra a marginalização. A própria capoeira, por muito tempo, ela foi vítima de marginalização. Enquanto durante o período do Império, pessoas como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio trabalhavam para a valorização do samba, das culturas afro de uma maneira geral, como elementos de uma cultura brasileira em formação. Com o golpe da República, aqueles antigos escravocratas, os barões do café, eles tomaram o poder. E aí eles começaram a olhar a capoeira como aquele negócio que era praticado nas senzalas pelos seus ex-escravos, e como uma forma de retaliação colocaram inclusive dentro da lei a proibição da capoeira, marginalizaram o negro, né, colocaram o negro na favela, colocaram o samba como música de gente desocupada, a capoeira como coisa de gente perigosa. Então conta um pouquinho dessa história
da luta da capoeira contra a própria marginalização e como é que ela se tornou um instrumento tão poderoso de inclusão social hoje em dia. Então, a capoeira, ela nasceu como uma ânsia de liberdade. Então aí já começa a opressão deles, né? Então o negro, ele sofria os maus tratos, né, através da escravidão, e aí ele viu ali uma necessidade de se libertar, né? Então ele, através das culturas que eles já tinham, né, tem várias culturas que se fundiram para se criar a capoeira. Baçula, cabangula. Sim, são heranças, né, africanas que são trazidas e isso. Se então, fundem aqui no Brasil. Chegaram, fundiram e criaram a capoeira com uma ânsia de liberdade para poder se libertar dos maus tratos. Então isso tudo feito através de uma forma lúdica, né? Então eles iam para um lugar, se reuniam e dançando eles treinavam, né, para se libertar daqueles maus tratos. Então o feitor chegava: o que vocês estão fazendo? Nós estamos dançando. Na realidade eles estavam treinando, né, porque era a arma que eles tinham, a mão, a cabeça, o pé. Então era uma cultura que eles já tinham lá. Então eles só fundiram isso e aqui eles criaram a capoeira. Então aí começa a perseguição, né? Então depois que o negro é jogado às margens da sociedade, nas favelas, né? Então aí ele viu novamente a necessidade de se libertar, né? Porque ele não tinha o quê? Não tinha oportunidade, né? Não tinha trabalho. Então quando muitas vezes acontecia de saquear, tal, porque eles tentavam, né, se livrar. E aí criaram as feiras, né, feira livre. Aí daí que veio o berimbau. O berimbau, ele era um instrumento que era para chamar a atenção ali nas feiras, mas também é um instrumento que é utilizado como música já na África de uma forma diferente, com outros nomes, né? Então aqui no Brasil ele se criou como berimbau, né? Mas lá fora ele tem outros nomes, tem ungu, urucungu e vários outros nomes. Então o negro, ele chegou, criou a capoeira e já foi perseguido. Nessa época que eles foram jogados às margens da sociedade, sem oportunidade, quando a polícia vinha tentar oprimir, eles usavam novamente o seu recurso. O que eles podiam. O que eles podiam fazer. Então, depois disso, a capoeira ela foi lutando e a gente vem lutando até hoje, né? Hoje, por exemplo, em Israel existe universidade de capoeira, faculdade de capoeira, né? Então a capoeira ela está em toda a rede educacional no mundo inteiro, né? Levada pelos próprios capoeiristas. Então ela mostrou sua força, que ela é muito mais do que luta, né? Ela tem todos esses valores que a gente falou aqui. Muito bom. Pessoal, estudem a capoeira, vale a pena, é parte da nossa história, parte da brasilidade que cada um de nós tem. Professor, muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez, né? Fiquem agora com alguns passos, movimentos da capoeira com o nosso amigo Lobo. Até mais, fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Não esquece de apertar no sininho, por favor. Isso só existe por causa de vocês. Lembrando que o Lobo é iniciante, tá? Ele vai fazer alguns movimentos básicos da capoeira. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Esse segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você assistiu Café com Bola, um programa G8 Esportes.